Começando, Lau? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do Grupo de Assistência Fraterna, um momento de reunirmos espiritualmente e virtualmente, tendo a certeza que essa energia e essa sintonia que nos une nesses momentos são como se estivéssemos presentes, pois é muito real. Saúdo a todos. Esse encontro é de muita alegria para o GAF, vê-los e vê-las aqui conosco mais essa noite. Nosso tema de hoje é Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus 5, 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Pedir a todos que fechem os olhos, prestem atenção na respiração, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior, como se uma luz prateada nos unisse como um cordão umbilical que nos liga ao Altíssimo. Mestre amado, iluminai a nossa noite para que possamos assimilar da melhor forma possível os ensinamentos ditados por vós. Amparai a cada um aqui que determinou vir conosco estudar mais um pouquinho dessa doutrina maravilhosa. Ampare e ilumine o nosso palestrante da noite, Carlos Primolan, que com sua amorosidade e grandeza de espírito delegou esse tempo para dividir conosco o seu amor e todo o conteúdo doutrinário que ele possui. Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. É com você, Carlos, meu amor. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, olhando para todos vocês, nesta casa do GAF, que é uma casa também que nos acolheu, que me acolheu e tem me estimulado à continuidade de um trabalho, de um desenvolvimento meu próprio. Então, uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês. O tema que foi proposto essa noite para nós falarmos, e eu vou tratar disso como se fosse uma conversa entre amigos, para a gente ir percebendo aí como é que a gente pode desse encontro amar os inimigos, e só que com uma observação, né? Como entender essa recomendação de Jesus?
como entender essa recomendação de Jesus. Amar os inimigos, a gente vai percebendo que dentre todas as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho de alguma forma, aquilo que pode chegar para nós como essa sugestão, como essa orientação do Mestre Jesus, uma das mais desafiadoras. Mas também, ao mesmo tempo, uma das mais importantes. Né? Marilda leu há pouco, mas vale a gente repetir aqui novamente. Ama os teus inimigos. Né? A orientação de Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 em diante, ele vai falar o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser os filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa ordem quando ele fala essa última frase. Ele faz raiar o sol sobre maus e bons. Quem está vindo primeiro aqui nessa proposta? Quem que Jesus escolheu que os raios do sol pudessem atingir primeiro? Os maus ou os bons? E a chuva sobre os justos e injustos? A questão de destruição, né? Então vamos pensando aqui já o que isso vai provocando na nossa leitura e o que isso pode trazer para nós dentro da nossa compreensão, né? Se a gente for trabalhar um pouco mais esse tema e a gente for aprofundar os estudos, né, das leituras que a gente foi fazendo ou foi alcançando, o que está disponível, a gente vai perceber que esse tema é um dos mais comentados, né? Seja através da psicografia, seja através da própria doutrina, tudo o que se tem de relatado, com mais ênfase é esse tema, de amarmos os inimigos. Né? E quando a gente recebe, né, essa mensagem, né, amar os inimigos lá do plano espiritual, a gente pode atribuir essa mensagem como se fosse uma grande explanação. E aí vamos entrar em contradição, né, entrar, na verdade, numa condição, né, de aprendiz. Que nós estamos para amar o nosso próximo. E amar o próximo também inclui amar os inimigos. Vamos olhando isso. A gente vem numa história de evolução planetária e a nossa existência, a gente vai percebendo uma cultura de violência, né? Muita agressividade, que chama mais agressividade, o mal, que é sempre retribuído ou combatido com mal. E assim a gente vai se fechando, de alguma forma, com alguma dor, com algum sofrimento também, por conta desse ciclo. E aí a gente vai perceber a grandeza desse desafio, né, que Jesus propõe para nós, né, dessa natureza de amarmos os nossos inimigos. E o quanto que isso a gente pode extrair desse campo das ideias para as questões práticas, né? Porque se nós estamos protegidos, né, por uma doutrina, por uma teoria, isso tudo parece muito interessante, né? Jesus, na sua figura mais amorosa, ele era capaz de amar os seus inimigos, né? E nós? Como que nós podemos sair desse contexto das ideias e experimentarmos alguma aplicação prática dessa experiência?
vamos olhar mais um pouquinho o nosso mundo, né? Marcado da forma como ele é. É um mundo de provas e expiações. É um mundo marcado pelo orgulho, pela rudeza e por muita maldade, né? E em algum momento a gente pode olhar para essa questão dessa proposta cristã, né, e pensar assim, mas amar os inimigos é para os fracos ou é para os fortes? Quando a gente vai conseguir compreender ou se esforçar para entender aquele que de alguma forma nos feriu, isso seria um ato de fraqueza, de covardia ou um ato de força? É covarde aquele que aceita perdoar ou se esforçar por entender o irmão que o feriu, porque não tem força suficiente para impor ou se sobrepor sobre aquele que o feriu? O que está oculto por trás de tudo isso, né? Não é tão simples, não é tão fácil quando a gente vai trazendo isso para as nossas realidades. E aí a gente vai olhar para as nossas experiências, né? Que caminhos a gente tem percorrido e quais são os resultados deste caminho. Se a gente vê a história do homem na sua evolução, das guerras, trazendo caos, alguma injustiça, dor, sofrimento. E essa orientação de Jesus de amar os inimigos, ela vem como uma necessidade, como um caminho necessário para que a gente possa atingir um novo ou um outro estágio, como uma oportunidade de desenvolvimento para a nossa humanidade. E qual o caminho que o Cristo propõe para nós? Ele nos disse que seria fácil? Ele diz apenas que nós podemos segui-lo em esforço, em perseverança, e que apesar das nossas... para que a gente mantenha esse esforço, essa perseverança, apesar das lutas que nós encontraremos no caminho. Mas dessa forma a gente vai se sentir mais leve, porque a gente vai estar de alguma forma harmonizado com as leis divinas, com as leis do Criador. E aí Jesus dizia o seguinte: aqueles que querem... E aqui a cruz, ela representa o quê? Ela representa o sofrimento ou ela representa uma disposição em caminhar adiante? Uma disposição em se esquecer de nós mesmos, né? Para a gente poder pensar um pouco na coletividade. E essa cruz que Jesus, então, nos propõe tomarmos a nossa própria cruz e segui-lo, não é a cruz do sofrimento e da dor, mas é a cruz que representa nessa condição a cruz da ressurreição, da ascensão, da elevação do ser. Então estamos nós dispostos a olhar para esta cruz com menos dor, com menos sofrimento e tomá-la num propósito da nossa ascensão, da nossa evolução como ser? E eu confesso para vocês que quando eu olhava para a cruz, eu sempre associava ela com dor e sofrimento. E em algum momento a gente começa a perceber algo diferente. A sensação que eu tenho, né, da forma como eu fui criado também dentro de uma referência muito católica, era de olhar para a cruz como um exemplo de dor e sofrimento, de alguém que tinha sofrido e tinha sentido muita dor para que nós pudéssemos estar ali naquele momento. Isso me repudiou muito durante muito tempo, que eu não conseguia olhar para uma cruz, porque representava para mim esse momento de dor, de sofrimento. À medida que a gente vai estudando, a gente vai avançando, a gente vai despertando as nossas ideias para uma condição diferente.
de elevação, de ressurreição, de passagem, traz para mim um sentido diferente, de leveza, de tranquilidade. E talvez esse também seja o momento nosso de despertar para esse desejo, talvez, ritual, e que a gente possa, de alguma forma, assumir essa mensagem do Cristo. Então, e eu sempre digo isso, né, que nós possamos olhar para essa nossa experiência encarnatória que vivemos neste momento e transformá-la na melhor experiência encarnatória das nossas existências. Né? Dito isso, eu fico me comprometendo com esse ciclo da evolução e não o ciclo da repetição. Então, eu deixo de vivenciar as experiências muito parecidas com as experiências de uma vida anterior, numa proposta de avançar, de evoluir, de ascender. Né? E o Cristo ele vai fazendo para a gente, justamente dentro dessa mensagem, dessa proposta, vai nos dando a ideia de que a gente pode dar 2 passos, quando a gente poderia, ou a gente está entregando só um passo. E ele vai avançando nessa proposta de que nós possamos amar aqueles que não nos amam. E é muito fácil a gente amar aqueles que já nos retribuem amor, atenção, compaixão, carinho. O desafio é outro. E a gente, olhando de novo para o nosso mundo tão polarizado, né, por ódio, por agressão, mas a gente também se vê hoje conectado pela força dos nossos pensamentos. E esses pensamentos eles podem ser uma energia deletéria ou uma energia benéfica, de paz. A gente tem experimentado neste momento em que nós estamos na pandemia, nos controles, na redução dos encontros presenciais, vendo oportunidades desses encontros e sendo estimulados a nossa energia do pensamento. Nós nos juntamos em pensamento, realizamos encontros, fazemos vibrações, fazemos orações por aqueles que de nós demandam atenção e cuidado. Nós trocamos informações, ouvimos palestras e estamos neste momento estimulando as nossas energias do para que isso possa de alguma forma nos trazer paz. E essas conexões, dessas energias, dessa potência dessas conexões que a gente explora nesse momento, é justamente o que nos faz escapar daquela energia do ódio e da agressividade, para que a gente possa experimentar uma energia leve, né? Muito bem. E se a gente tem essa orientação de Jesus, como é que a gente pode, de alguma forma, procurar entender do que se trata esse amar os inimigos? Quais os atributos que a gente poderia ter para, pelo menos, começar a pensar sobre isso? Como amar os inimigos? Eu acho que é uma pergunta que tem um valor muito grande. Eu não sei se nós vamos aqui hoje conseguir concluir com uma resposta definitiva, única, que sirva para todos. Mas talvez com alguma inspiração, da mesma forma como a gente pode ir provocando algo novo que a gente possa pensar. E como amar os inimigos, né? Tenho um pouco de precaução em relação a passar essa receitinha, que não é uma receita de bolo, mas é algo que a gente vai abrir uma discussão aqui. Bom, um ponto importante que é preciso considerar é que a gente possa desenvolver essa ideia, né, de manter em nós essa capacidade de perdoar. Primeiro ponto
quando a gente pensa na questão do amar os inimigos, é que a gente possa estimular em nós e manter essa capacidade de perdoar. E se sem isso, gente, seria impossível a gente conceber a própria proposta de Jesus. Mas e como é que é esse perdão, né? Então a gente vai aqui abrir uma janelinha aqui para a gente olhar um pouco para esse perdão. Estamos ali dentro aceitamos já que a gente pode perdoar, entramos na casa do perdão e a gente vai dar uma olhadinha nessa janela do perdão para ver como é que é isso, né? Eu te aceito, não vou esquecer o que você fez para mim, né? Ou o perdão seria a gente tentar diluir, né? Esquecer essa memória negativa ou essa emoção negativa que o fato trouxe para nós. Então vamos respirar fundo, vamos olhar para isso, né? Quanta memória negativa a gente pode ter, talvez nutrindo aí por algum inimigo, né? Se a gente foi vítima, né? de algum fato que nos envolveu aí nesse sentido. Se a gente é vítima do ódio, se a gente é vítima de algum inimigo, que a gente possa tentar diluir essa memória negativa, né? Isso é fácil? Não é fácil. É um desafio muito grande. Mas que a gente consiga fazer isso para que a gente possa derrubar todas as barreiras, os bloqueios, né? E que a gente possa dar chance para a abertura de um processo no recomeço de uma reconciliação. Isso, gente, é a proposta de Jesus, né? Como a gente vai fazer isso é o desafio que cada um tem. É à medida que a gente consegue fazer essa vibração do amor, consegue fazer essa vibração do perdão dentro de nós, é que vai alcançar esse estado de mudança de todo o nosso sistema, de toda a nossa forma de pensar e ver. Então, é o exercício. Eu consigo diluir, consigo evaporar, consigo esquecer todas as memórias negativas que um fato me trouxe de uma única vez? Não. Não é aos poucos, né? E a gente pode ir pensando nisso com calma. E o perdão, ele entra aqui como se ele fosse um canalizador, um catalisador que vai criar essa condição para o recomeço. Então eu perdoo, diluo todas as memórias negativas que estão vinculadas àquele fato e começo então a criar uma condição para um recomeço. E esse recomeço é que a gente se livre, né, de todas as mágoas, de todos os ressentimentos, tudo aquilo que ficou armazenado de alguma forma. Por quê? A mágoa, o ressentimento, a raiva, vai gerando em nós uma espécie de estagnação espiritual. Gera em nós dor, gera em nós sofrimento, e aí o que acontece? A gente adoece, né? Então, no momento em que a gente está pronto para iniciar o perdão, a gente também está pronto para mudar esse estado nosso, da nossa estagnação espiritual, dessa vivência da dor e sofrimento que a gente vem experimentando. Quando a gente vivencia o fato e ainda sente toda essa mágoa, todo esse rancor, né, que a gente ainda não conseguiu se preparar para diluir essa emoção. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante que a gente pode olhar também é o seguinte: quando acontece um ato, né, de uma agressividade ou de um inimigo, a gente também olhar para aquele ponto em que aquilo não define a pessoa como um todo. Quando a gente tem uma situação em que a gente foi magoado ou magoou alguém, né, a gente se tornou também um algoz de alguma pessoa, é como se a nossa e nós ficássemos com aquela imagem para sempre, nossa ou daquele que nos provocou de alguma forma. Aquele ato cometido por uma pessoa contra nós, que nos prejudicou, que nos atacou de alguma forma, não representa aquela pessoa por inteiro, por completo. Ninguém pode ser definido apenas por um ato.
essa é uma chance que a gente começa a dar para um olhar diferente para aquele que de alguma forma nos atacou. É como se nós tivéssemos uma prova ali, né, na escola. Tem uma prova e aí a pessoa tira zero ou tira uma nota muito baixa. Aquela prova, né, aquela avaliação, ela define aquela pessoa para sempre? Não define. Se você está fazendo um prato de comida e você erra a receita e vai servir aquilo, aquilo vai te definir como cozinheira, como cozinheiro, como... Não vai definir. Então, um fato ou um acontecimento, um ato, ele não define uma pessoa. Não define para sempre aquela pessoa. E aí a gente vai entrar num outro propósito, que é abrir mão do julgamento, que a gente faz imediatamente quando acontece. Eu não conheço a pessoa, mas eu vi a pessoa. Essa semana, as redes sociais inflaram com uma cena lá no Leblon, em que duas garotas passavam num carro com roupas de banho, acompanhadas de um motorista, e alguém que estava sentado na calçada se incomodou e atirou algo nela. Água, garrafa, um copo, não sei o que é. E o que vem depois é interessante, que é uma cena de agressividade, que a pessoa se sentiu provocada, desceu do carro, foi lá, tentou tirar algumas explicações na base dos arranhões e tapas. Fim da cena, nos dias seguintes a gente vai vendo a tentativa de explicação e justificativa de cada um. Então eu acabei de ver o que está acontecendo ali. É uma cena. E eu tenho a ideia de que aquela cena define aquela pessoa. Aquele não define. Né? Aquilo não define aquela pessoa. Ela não é aquilo que estava naquele momento ali. Em nenhum aspecto. Isso é só para a gente elucidar um pouco isso, quando a gente também vai percebendo as maneiras, né, os atributos que a gente precisa ter também para conduzir essa nossa mudança aí de olhar para a nossa volta, para o nosso redor. Né? E da mesma forma que a minha raiva, o meu rancor, vai me bloqueando, vai me impedindo de ver os valores e as virtudes que aquela pessoa tem, que está além daquele ato que foi praticado. E por mais difícil que isso pareça, todos nós estamos num processo de evolução continuado. Cada um dentro do seu... alcançaram a sua expressão e outros ainda estão por vir. E se a gente olhar alguém que de alguma forma pode ser considerado um inimigo nosso, mesmo que ele tenha de alguma forma expressado um amor por uma única pessoa, mesmo que seja um filho, a sua esposa, ali já existe também um filho de Deus, que também está num processo contínuo de evolução. Então já valeu todo o nosso esforço para a gente enxergar nesse indivíduo algum traço de bondade. Assim como também nós. Ele também, como nós, ele também está no estado de evolução. E como todos nós estamos destinados a um estágio de perfeição, né, relativa ou absoluta, né, dependendo de cada grau aí que a gente pode entender, todos nós estamos destinados a essa mesma condição. E é isso que a doutrina espírita vai nos ajudar a entender, que é esse mecanismo, né, de que não há uma vida única, de que não há uma experiência encarnatória única. Mesmo que essa experiência ainda esteja apegada à materialidade, apegada aos instintos, ela não é a primeira, não é a única experiência encarnatória. E é isso que a doutrina espírita traz para nós. Esse entendimento. É aí que ela nos ajuda a compreender que o nosso olhar se distancia daquela cena e consegue ter essa ampliação, essa amplitude desse estado. Todos nós chegaremos ao mesmo lugar. Às vezes, uns antes, outros depois, os caminhos tortuosos, outros diferentes.
Então, vamos vendo os atributos que a gente pode olhar para essa condição de amar o inimigo. E aí, se a gente entende, né, que todos nós somos seres destinados à evolução, estamos no mesmo papel, né, sem que a gente precise derrotar ou humilhar o nosso inimigo, né, para que a gente possa conquistar, de alguma forma, uma posição ou um outro status. E nessa proposta, se a gente conseguiu visualizar isso, entender que todos nós estamos destinados à evolução, um outro meio que a gente tem para converter um inimigo em amigo, qual seria? Seria nós podermos mostrar nossa disposição em ajudar essa pessoa, quando a gente tiver oportunidade. E se a gente não tiver oportunidade, que a gente pelo menos saia do caminho quando a gente não puder fazer nada por ele. A gente não colocar o pé para que ele tropece ou para que ele caia de alguma forma. Isso já é uma forma da gente deixá-lo que ele siga o seu caminho, né? E que a gente possa encontrar de alguma maneira formas diferentes de expressar esse amor. Tudo bem, posso não conseguir conviver com ele. E da mesma forma, como eu falava com a Laudelina no início aqui, antes da gente começar a nosso momento, de que Jesus também convivia com os... E ele tinha formas diferentes de expressar o seu amor, pelos discípulos e pelos fariseus. E todas as vezes que a gente vê Jesus dentro de um aspecto de agressividade ou de violência, ele nunca atacou o ser, ele sempre atacou o ato, né? Então, não era como... E quando a gente percebe que dentro desse aspecto a gente consegue enxergar no outro uma criação divina, uma obra do Criador, e a gente conseguindo perceber isso, a gente vislumbra também ali naquela essência o amor de Deus. E é nesse momento em que a gente permite que transborde de nós também esse amor, que é o amor doação, é o amor que a gente pode sentir fluir através de todos os nossos poros, sem barreiras, sem limites. Mas mais do que a gente ter os atributos para poder amar os inimigos, a gente fica se perguntando, mas por que eu tenho que amar os meus inimigos? Por que eu tenho que amar os meus inimigos? E aí a gente vai olhar um pouquinho para essa questão do que o ódio pode provocar. O ódio, ele nunca foi capaz de expulsar o ódio, assim como a treva nunca foi capaz de expulsar a treva. Só vence o ódio com amor. Só vence a treva com a luz. É à medida desse sentimento que nós abrimos mão de sentirmos e nutrirmos o ódio, e aqui eu já estou me colocando na posição de ser também o inimigo de alguém. Eu saio disso, porque quais são as minhas armas? Minha arma escolhida e orientada é a humildade. Quando a gente vai olhar aquela experiência do livro Nosso Lar e que a gente vê a mãe do André Luiz, no momento em que ela aceita voltar à Terra num processo de reencarnação, acolhendo como suas filhas as duas mulheres que de alguma forma o seu marido no umbral, naquele momento em que é narrada a história. Aqui a gente vê a expressão da luz canalizada para combater o ódio, combater a raiva.
O próprio André Luiz, quando ele com resignação também, ele escolhe ajudar aquele que estava no lugar dele como marido, quando ele visita a família de forma espiritual, e que ele aceita ajudar aquela pessoa que está ali ocupando o lugar dele como marido. É abrir mão desse sentimento de raiva, é abrir mão desse sentimento de ódio. Só a luz, só o amor pode vencer o ódio. E nas frases mais lindas que eu já vi, é uma que diz assim, que é quase impossível odiar aquele que nos responde com luz. É quase impossível odiar aqueles que nos respondem com amor. E as feridas, ainda mais um dos porquês, as feridas que esse ódio causam, né, traz para nós, são extremamente prejudiciais. E entre nós sermos a vítima ou o algoz desse ódio, que nós prefiramos ser, ou se pudermos escolher, que nós sejamos a vítima. Porque se nós formos a vítima e bem suportarmos essa situação, nós podemos ainda seguir o nosso processo de evolução, o nosso caminho. Agora, aquele que fere, aquele que machuca, a ferida do ódio, é como se ficasse numa prisão. Como se ficasse naquela dor e naquele sofrimento por algum tempo. E o perdão, nesse momento, ele flui para nós como um poder que a gente vai chamar de um poder imunológico, que nos defende do ódio. À medida que a gente estimula essa capacidade do perdão, a gente também vai se defendendo desse ódio. E quase finalizando, a gente vai só falar mais de um único aspecto ainda do porquê, né? Porque quando a gente percebe que a única força capaz de vencer o ódio é o amor divino, ela também é a única capaz de converter um inimigo em amigo. E somente esse amor que ele pode alcançar as causas mais profundas que pode nos, de alguma forma, nos despertar para uma vida melhor. O André Luiz já dizia, né, que o ódio é o amor que adoeceu. E um dia todos nós estaremos no mesmo ambiente, na mesma cena, e reunidos junto com o nosso Pai Celeste, porque todos nós somos filhos de Deus. E só amando nós vamos poder conhecer a força do Criador. E mais uma das frases que eu também tenho comigo, que nós temos o privilégio e a obrigação de amar. Não tem outro sentido para a nossa vida se nós não cumprirmos, de alguma forma, uma pequena parte disso, né? As inspirações para esse texto, para essa fala, vieram de alguns amigos que a gente acompanha, né? Seja o Haroldo Dutra, Divaldo, Arthur Valadares, pessoas assim que de alguma forma têm nos inspirado de alguma maneira a criar uma condição nova e criativa, né? De vivenciar essa experiência tão amorosa e tão edificante. E a gente tem percebido isso, né, nos nossos encontros, quando a gente emana as vibrações, no final dessa palestra, quando a gente tem a viagem também com a Cacau ou com a Ana Paula, que a gente é conduzido por um estado de vibração que não diferente é o amor, né? É só nesse sentimento, só nessa vibração que a gente vai criando esse sistema imunológico que vai nos proteger. E assim, nessa conversa, minha fala vai chegando ao fim. Eu espero ter contribuído com vocês e contribuir comigo também, porque quando a gente prepara um material, ele é direcionado primeiro
para nós, que somos a pessoa mais próxima aqui da nossa... Minha orelha está mais próxima da minha boca, então eu estou ouvindo isso. Não é a primeira vez que a gente vai trabalhar o mesmo tema, então, ou seja, nós temos muitas coisas ainda para aprender. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Mas toda vez que eu faço essa preparação, a gente vai percebendo que há algo que tinha escapado da minha compreensão. Talvez eu tenha conseguido um megahertzzinho diferente de vibração do amor que me permitiu, né, me conectar com essa energia um pouco mais afetiva, mais amorosa e traduzir isso de alguma maneira também para o meu aprendizado e para trocar essa experiência com vocês. Então, minha gratidão aqui por essa oportunidade de ter aprendido, né, mais um pouco sobre esse amar os nossos inimigos e de ter podido compartilhar com vocês, que são amigos tão queridos, tão próximos também de mim. Muito fácil de amar vocês. Carlos, em nome do Grupo de Assistência Fraterna, em meu próprio nome, eu quero te agradecer pela amorosidade com que você atendeu o nosso convite de estar aqui nessa terça-feira e por todo o carinho com que desenvolveu esse tema. A gente pôde perceber que é um tema que foi abordado em 3 terças-feiras seguidas, né? Sobre cada um, sobre um ponto de vista e sobre um aspecto. E isto não foi por acaso, foi exatamente para que pudéssemos visualizar a necessidade de amarmos os nossos inimigos, né? Amarmos aqueles que pensam diferente de nós, não é apenas o ofensor, né? É aquele que realmente se detém em nos desejar o mal, né? Porque nós temos aqueles ofensores passageiros, ocasionais, e temos aqueles que permanecem, né? Isso você discorreu muito bem, gratidão, que Jesus possa te dar cada dia mais sabedoria e paciência para estar conosco, conduzindo todos essas pessoas sedentas do saber de Jesus. Tá? Muitíssimo obrigada. E eu passo a palavra agora a Cacau e posteriormente eu retorno para a prece final. Gratidão. Boa noite, gratidão, Carlos, por essa reflexão. E aí eu vou convidar todos nós para estarmos sentados de uma forma confortável, de uma forma que possamos nos dispor a estarmos relaxados, né? Inspirando o oxigênio pelo nariz lenta e amorosamente, para a gente começar a deixar as nossas preocupações, a nossa rotina do dia a dia, e que possamos começar agora a perceber e entrar num processo de experiência mais energética, com uma expansão da nossa percepção sensorial. E vamos relaxando os pés, relaxando as pernas, soltando o peso do corpo, percebendo a nossa composição corpórea na cadeira ou no sofá, percebendo o nosso quadril, inspirando lenta e amorosamente e soltando o ar. Dessa maneira, vamos elevando a nossa percepção para a nossa coluna, relaxando os nossos ombros, tirando o peso que nos acompanhou durante o dia, inspirando, expirando, relaxando o couro cabeludo, relaxando os braços e as mãos. Sentimos o ar entrando, expandindo os nossos pulmões e lentamente saindo. E agora, nesse estado de mais expansão da nossa percepção, nós vamos viajar. Hoje nós vamos visitar um grande amigo.
Ele mesmo. Aquele que nos ensinou a lição mais linda de todas, o perdão. E mentalmente vamos nos deslocar para o Gólgota, aquela montanha onde tivemos o cenário da sua ascensão, do seu renascimento, do retorno à casa do nosso Pai, onde o nosso amigo e mestre Senhor Jesus nos deu a lição mas nos encontramos com Ele não mais naquela cruz em que Ele deu o exemplo pessoalmente. O nosso amigo está sentado numa pedra e fazemos em volta dele um círculo. E ali nos colocamos à disposição de relembrar e ouvir as suas mensagens como ele fazia com seus amigos e com os apóstolos. E ele se encontra radiante e feliz. Ele possui na sua energia o raio violeta, o raio da transmutação. E ele nos lembra que as suas palavras foram: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Respiramos profundo e lentamente e lembramos da sua situação, quando ele disse e vibrou em seu coração esse ensinamento. Ele dispensou para a humanidade o sentimento da compreensão, o sentimento da fraternidade, da irmandade, de entender e reconhecer que somos todos um, que somos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos. Agora, a cruz pessoal de cada um de nós. Pedimos a Deus Pai, no eixo vertical. Pai, nos perdoa. Porque em muitos momentos erramos, porque em muitos momentos nos enganamos. Naquele momento era o que eu conseguia, o que eu podia fazer. E eu reconheço a minha situação de ser em evolução. E eu me perdoo. Eu entendo que estou na estrada, mas que ainda estou no início e que está tudo bem. Eu compreendo que é o que dou conta de fazer e me liberto da minha cobrança, do meu próprio cárcere, da minha própria prisão, porque entendo na mensagem maravilhosa do nosso Mestre Senhor Jesus os seus ensinamentos. No eixo horizontal da minha própria cruz de ascensão, eu olho ao meu redor e com essa mensagem linda e amorosa do nosso Mestre, com seu olhar misericordioso, eu entendo e abro os meus braços em fraternidade e em compreensão de que aqueles que me rodeiam, aqueles que se colocam à disposição de se relacionar comigo,
espiritual, de amizade, são meus irmãos. São meus irmãos em humanidade, em fraternidade, e reconheço também que estamos todos em busca da evolução. Olhando para o nosso amigo e mestre Senhor Jesus, que distribui o seu olhar misericordioso para todos nós, refletimos também em nossos corações essa luz violeta. E eu vibro na minha alma o sentimento de perdão, de liberação, de compreensão, desfazendo e destratando todo e qualquer ligação, contrato, cordão, que por acaso ainda estivesse preso. Eu libero, eu solto e eu desfaço. E eu perdoo, assim como Jesus nos perdoou. Respiro profundo e lentamente. E vibro no raio violeta, recebendo as luzes profundas do amor misericordioso do nosso Mestre Jesus. Nessa sensação, nesse lugar onde eu me sinto parte do todo. Eu agradeço essa reunião, esse encontro. Tomo a minha cruz de ascensão. E preenchida desse amor, dessa luz e dessa força, principalmente de compreensão e fraternidade, eu retorno mentalmente para o lugar onde percebo as minhas pernas, o meu quadril, os meus ombros. E com essa visita, com esse encontro de alegria, de lembrança, para perceber que os meus irmãos, os meus amigos de caminhada são parceiros que me ajudam no processo evolutivo. E agradeço. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe a maior mensagem de todas. E agora, relembrado do seu momento do Gólgota, eu me coloco também à disposição de olhar com fraternidade. Respiro profundo e lentamente, agradeço e coloco em mim, na minha energia do chakra cardíaco, essa chama violeta, que me deixa mais leve, que me deixa mais compreensivo, com a minha consciência mais ampla e fraterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que sempre nos acompanham. Respiro, inspiro e abro os olhos, mexo as mãos. Estamos todos bem?
Graças a Deus e a você, estamos maravilhosamente bem, prontas para enfrentarmos uma nova semana, né? E eu, antes de concluir, e te agradecer, Rafael, eu gostaria, se alguém tiver que levantar para buscar uma água para ser fortificada, nesse tempo de pandemia muito importante, que possa fazê-lo, enquanto eu agradeço mais uma vez a Cacau e ao Carlos por esse banquete espiritual que tivemos essa noite, e somente orando uma prece de gratidão para desejar que os céus possam abençoá-los. Antes, eu solicito que todos continuem com os olhos fechados, né? Para que nós possamos fazer a oração de encerramento da nossa reunião. Que nós possamos juntos pensarmos em Jesus e realizarmos a nossa oração de encerramento. Que todos, neste instante, possam mentalizar o nosso grupo de assistência fraterna. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui parece que congelou uma imagem da Luana, parente, e eu não sei se estão me ouvindo. Então está ótimo. Então vamos continuar aqui. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus para essa oração necessária de agradecimento. Eu gostaria que todos mentalizassem aquela bodas de Canaã, onde Jesus, né, fluidificou, na verdade, transformou a água em vinho. E nós vamos pedir ao Mestre Jesus que transforme a nossa água em remédio para esta pandemia, para o mal maior que afeta a humanidade nesse instante. Nós possamos receber da espiritualidade, através da nossa fé, a graça do remédio para a nossa imunidade a essa doença. Mestre querido, amigo de todas as horas, em Ti nós depositamos a nossa gratidão pelo banquete que acabamos de usufruir. E em Ti também depositamos a nossa fé, que a cura virá para este corona. Que a vossa luz, Mestre querido, seja a luz a guiar os nossos passos. Que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão, meu Pai. Que a verdade possa se manifestar em nós. Que nós possamos sempre agradecer pela vida, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pelo sol que nos esquenta, agradecer por termos uma casa, uma família, um trabalho, ou seja, agradecermos por tudo que somos e que usufruímos da vossa misericórdia nesses dias turbulentos. Te agradecemos pelo orador da noite, que também trouxe a vossa palavra. Te agradecemos pela nossa Cacau, que nos conduziu a uma meditação extraordinária. Te agradecemos por cada um aqui presente, que certamente multiplicará em seus lares as bênçãos recebidas. Nós também queremos te agradecer todas as pessoas amadas e também as que se julgam nossos inimigos. Que todas elas sejam envolvidas por vossa misericórdia, mas principalmente pelo nosso amor neste instante. E nós, neste instante, te rogamos que nesta noite nós possamos descansar com o coração acalentado e repleto de amor pela humanidade inteira. E juntos, pedindo mais uma vez a fluidificação das águas aqui presentes, nós queremos juntos orarmos a prece
E o anjo saudou Maria. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre. Nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Mãe querida, abençoai todos os integrantes do grupo de assistência fraterna, todos os trabalhadores da casa que não puderam aqui comparecer, todas as colaboradoras, os colaboradores, e neste instante, os nossos benfeitores espirituais possam descer sobre aquela casa luzes violetas, luzes capazes de dissipar e de auxiliar todos que lá se refugiam. Que assim seja. Em seu nome nós abrimos esta reunião pública e em seu nome nós a encerramos, rogando mais uma vez o seu grande ensinamento. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que assim seja. Que todos estejam bem neste instante e que possam ter um sono tranquilo. Gratidão a todos. Boa noite a todos. Beijo grande, gratidão. A todos. Até a próxima Boa noite. terça-feira. Se Deus quiser. Eu queria pedir um favor para vocês. Para vocês acessarem o canal de YouTube, o nosso canal de YouTube, igual a minha netinha fala. Dê um like, se inscreve e compartilhe o vídeo com as pessoas que são caras. Porque só nós iremos dar a nossa contribuição para a difusão da doutrina espírita. Gostaram da palestra de Carlos? Gostaram da meditação da Cacau? Vai Foi linda. YouTube, foi muito linda. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus. Boa noite. Obrigado Fique com pela Deus. oportunidade. Boa noite, com Deus.